Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu projeto Criando o Mapa Verso. Meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou seu guia nesse nosso projeto. Esta é a terceira aula da semana 5 e agora a gente vai dar continuidade ao que a gente estava falando na aula anterior, que é a aula 2. E a gente falou o que na aula anterior? A gente estava falando do histórico, né, do projeto que inspirou esse curso, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a implementação, porque parece tudo maravilhoso, né? Tudo muito conceitual, bacana, mas às vezes faltam detalhamentos. Poxa, como é que eu vou avaliar os alunos? Como é que vai ser feita a implementação de todas aquelas ideias maravilhosas, né? Então a gente vai comentar isso agora, tá? Vamos lá. Então aqui, pessoal, voltamos à nossa figurinha, né? Dos estudantes ali sem nenhum engajamento na sala de aula, a pessoa tentando, enfim, passar os conteúdos. E aí o que que a gente percebeu, na verdade, né? Que também não adianta ter um processo inovador, um conteúdo inovador, se a gente não muda a avaliação. Então, a avaliação aqui, na verdade, é como é que é feita, né? Dentro desse projeto VIP, né? Ele é feito da seguinte forma: no meio e no final de cada semestre, cada estudante recebe um conceito, né? Você não pode alunos ouvintes ou alunos especiais. Mas no nosso caso aqui, como a gente está fazendo um curso aberto para a internet inteira, quem quiser faz, né? A gente expandiu esse conceito, tá? Aí, veja o seguinte, o que que é levado em consideração no conceito original ali do VIP? Três componentes: documentação, journals, wiki, GitHub, apresentações, relatórios, contribuições individuais, avaliada pelos professores da disciplina, e o trabalho em equipe. Então, você vai ser também avaliado pelos pares. O que que a gente vai adaptar nesse curso, pessoal? A gente vai gerar um vídeo para cada projeto. Então, por exemplo, depois, para essa sequência de semanas aqui, vai ter um projeto para ser entregue e você vai colocar isso no seu portfólio de projetos. Então, no fim, pessoal, veja o seguinte: quem que vai avaliar se você foi bem sucedido ou não? A sua capacidade de colocar o que você fez dentro de um portfólio de projetos seu. Então, a avaliação dessa disciplina aqui vai ser as pessoas gerando, os grupos gerando vídeos e a gente colocando nas redes sociais, a pessoa colocando, enfim, no seu perfil, porque, afinal de contas, se aquilo de fato foi bem feito, isso contribui para a sua vida, para a sua carreira, de modo geral. Então, vamos continuar aqui, pessoal. O que acontece? Quase todos os times têm subtimes, tipicamente de 4 a 8 estudantes, tá? E a ideia é que estudantes mais experientes são líderes dos subtimes, né? E tem um período inicial, que foi aquele período ali de 4 semanas, vamos falar assim, eu dei mais do que o necessário, para o pessoal se estruturar, mas ir também aprendendo os conteúdos necessários, o básico dos conteúdos necessários, tá? E obviamente, se você não vai fazer sozinho, também não é nenhum problema, certo? O que acontece aqui, pessoal, é que a gente vai eliminar é, essa avaliação por pares. Na verdade, a gente vai ampliar, não é eliminar. E vai propor o seguinte: avaliação por pares via rede social. A gente atrelou esses dois conceitos de avaliação, que é, olha, você vai gerar um projeto, você vai colocar isso no seu portfólio e vai divulgar isso na rede social. Então a gente ampliou esse conceito, porque no final das contas, o que importa, pessoal, você vai ter que ser avaliado por outras pessoas, né? Não, mas o professor é malvado, o professor não considerou. Não, o negócio é o seguinte, cara. Se você fizer um projeto ruim, existe algo além da escola, algo além do professor. Existe todo um mundo fora que vai te avaliar e vai te cobrar por resultados, certo? Ok, então aqui veja o seguinte, pessoal. Quais são os benefícios para os professores que podem estar eventualmente me assistindo, né? Ensino e pesquisa mais efetiva. Então a gente atrela todas essas temáticas a questões de conceito, esses conceitos a questões de pesquisa, como a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Isso é muito rico porque você pode a cada semestre reoferecer a disciplina e vai galgando níveis maiores de maturidade e entendimento dos próprios estudantes, porque a gente vai registrando os projetos que foram feitos nos projetos passados e vai melhorando, aperfeiçoando, modificando, colocando coisas novas nesses projetos, tá? A gente
entende que isso vai gerar um certo entusiasmo e engajamento, né? A gente pretende aí gerar uma nova forma de fornecer educação, né? E também uma nova dimensão à capacidade de pesquisa, né? Além de ações que, que, que digamos assim, transcendem, né, a sala de aula, que vão poder ser utilizadas fora da sala de aula, que é esse o principal, né? Para a universidade, o que acontece? Você vai melhorar o processo de aprendizagem, vai contribuir para a pesquisa, vai estabelecer parcerias com a comunidade, depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente disso, vai contribuir para novas oportunidades de parcerias entre disciplinas ou entre pesquisas de disciplinas diferentes, né? Vai desenvolver novas habilidades como trabalho em equipe, liderança, organização e colaboração. Também contribui para a questão da inovação pedagógica, né? E vai fortalecer a interação da universidade com a sociedade, né? Através de um fortalecimento dos laços com a comunidade, né? Em problemas eventualmente muito próximos ali do que afetam as comunidades, tá? Muito bem, então veja o seguinte, pessoal. Quais são os ganhos para a comunidade? Integração com projetos da universidade, né? Todos vão ganhar dessa forma. Você vai desenvolver um conhecimento que vai poder ser utilizado pela comunidade, né? E a comunidade depois pode retroalimentar, pode dar um feedback positivo em relação ao como isso pode ser melhorado, aperfeiçoado, enfim. E também a ideia do desenvolvimento de uma economia colaborativa, né? Que utiliza esse desenvolvimento feito nas disciplinas, tá? Teve uma reunião anual do consórcio VIP em 2019, feito lá na Georgia Tech. O professor Cristiano Morini teve a possibilidade de participar. Então tem a fotinha aqui, tá ele indicado aqui em cima. A setinha vermelha não aparece, mas ele está aqui. O professor Eduardo Cole, fundador da iniciativa do projeto e diretor, está aqui também identificado na foto, né? E aqui são pessoas de vários países, tá, pessoal? E várias universidades americanas. Então aqui estão a lista, né, dos membros. É, Então é a Georgia Tech, tem a Georgia State University, que estava, enfim, em implantação. Aqui a gente foi a instituição pioneira no Brasil. E aqui temos, além dos Estados Unidos, outras universidades, como por exemplo na Coreia, na Suécia, em Taiwan, na Colômbia, no Chile. Aqui Latvia, acho que é Lituânia. Lituânia, isso. Aí depois teve Austrália, África do Sul, Escócia, enfim, várias instituições de vários países, né? Muito bacana, e principalmente também nos Estados Unidos. Então, o que que a gente queria deixar, enfatizar aqui, pessoal? Esse programa, ele não é um mantra, né? Ele pode ser adaptado às condições locais, ao uso de recursos, ferramentas. Então, é o que a gente está fazendo agora também. A gente está adaptando o que a gente já teve experiência aí de 2 anos para esse curso aqui específico, tá? E a ideia aqui era a publicação de papers em conjunto. A gente fez isso lá com o pessoal do programa lá da Georgia Tech. E também, bem como pesquisas e colaboração internacional, tá? Então, em 2020, por exemplo, teve esse encontro anual do VIP, teve uma coisa muito bacana que foi o congresso do projeto, né? E a ideia era a seguinte: gravar um vídeo, né? O tal do Pet Acutia, tem uma série de especificações para gravar um vídeo nesse formato, e questões Hellmeier. Essas questões Hellmeier são para você definir melhor o que você vai ter que colocar no seu vídeo, tá? Eu não vou colocar aqui agora, mas enfim, o Pet Acute é tipo um vídeo mais dinâmico, você não pode ficar muito tempo no slide e tudo, certo? E aí qual foi a ideia? Que 2 alunos do melhor projeto de cada universidade parceira eram custeados pela organização não governamental para participar da premiação do Desafio Global na Georgia Tech em 2020. Em 2020, a gente começou a implantação do projeto, então a gente não tinha condições de mandar ninguém. E em 2021, a gente participou de forma virtual, dadas as condições, enfim, que ocorreram a partir de 2020 ali, né? E aqui, pessoal, então, a gente teve isso aqui teve a possibilidade de participar enfim,
desse congresso, né? Isso aqui foi uma coisa lá que a gente fez. Enfim, aqui, uma coisa que eu gostaria de destacar, que foi destacado, aliás, no encontro anual do VIP, em 2019, foram as habilidades que foram desenvolvidas ou trabalhadas nos alunos, certo? Uma série de habilidades interessantes, a gente não vai ficar mencionando uma por uma. Eu acho que, e durante esse congresso do VIP lá, que o professor Cristiano Morini teve a possibilidade de participar, em 2019, ele trouxe para a gente essas questões que, essa referências bibliográficas para ajudar na implementação, né? Principalmente essa questão de imunidade à mudança foi importante porque você vai lidar com instituições muitas vezes que têm formas específicas de utilização de disciplinas ou uso de disciplinas, e aí você tem que lidar com essa questão de dificuldade em relação à mudança, tá? Bom, no caso específico da implementação que a gente fez durante 2 anos na Unicamp, a gente criou uma sigla de projetos integrados, AM, e a ideia era utilizar indicadores para empreendedorismo, inovação e internacionalização, tá? E quais eram as áreas do conhecimento envolvidas? Administração, matemática, informática, ciência da computação, né? Pesquisa operacional, administração pública e economia, tá? E a ideia, então, era a proposição de indicadores para a gestão do município de Limeira, com o qual a prefeitura a gente fez uma parceria, tá? E aí o que acontece, pessoal, é que a gente começou a ver a questão da inovação, né, nessa disciplina. O foco principal era a questão de como é que a inovação pode ser feita através aí de patentes, pela indústria, enfim, e como é que esse conhecimento que está na universidade pode ser passado para a legislação, governo, políticas econômicas, enfim, tem uma série de questões aqui que eu não vou me aprofundar. A gente fez também acordos de cooperação, não só com a Prefeitura de Limeira, mas com o SEBRAE, e também teve a possibilidade de abordar essas temáticas da inovação, usando um indicador, inclusive, do SEBRAE, que a gente vai abordar daqui a pouquinho na próxima aula, certo? Sobre o Pet Acutia, pessoal, qual que era a ideia do Pet Acutia? É que você tem 20 imagens e cada imagem 20 segundos. Então, é para você fazer uma apresentação dinâmica, mas o que que você fazia, o que que você deveria fazer dentro dessa apresentação? Você deve responder essas questões Hellmaier, que são: qual é o problema, o quão difícil ele como que você pode resolvê-lo, né? Qual que é a nova ideia técnica? Como é que isso pode ser bem sucedido? Qual é o impacto se for bem sucedido? É, quais são a série de passos para você resolver, né? Para organizar e resolver o problema? Quais são os resultados intermediários que vão ser gerados? Como o sucesso ou o progresso pode ser medido, né? E quanto que vai custar? Então, essas 8 questões elas têm que ser, dentro dessa apresentação, nesse sistema aqui, Pet Acutia, tem que ser respondidas. E a gente teve alunos aí, depois vai estar lá na semana 5, 2 vídeos que foram gerados pelos alunos, e a gente teve a grata felicidade de ter o vídeo finalista, né? A gente não chegou a ganhar, mas enfim, para quem estava estreante, era calouro, a gente teve essa grata felicidade de conseguir ficar na final, entre os 4 ou 5 melhores vídeos do mundo, com várias universidades participando, enfim, de vários países, tá? Ok, então, em resumo, pessoal, a gente tem uma experiência multidimensional que vai atravessar o tempo e o espaço, vai unir pessoas através de equipes com uma perspectiva integradora, né? E tentando se aproximar da comunidade, resolvendo questões importantes e interessantes para a comunidade, né? Uma frase bacana aqui, que eu acho crie um mundo no qual você queira viver, né? Então, agradeço aí também ao professor Morini, ao professor Cristiano Morini e ao professor Edmundo Inácio pela parceria. A gente chegou a fazer alguns sites aqui, né? Com materiais e tudo. Enfim, então é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e próxima aula a gente vai falar aí sobre uma coisa muito importante, que é a questão de indicadores de inovação, sobre inovação e indicadores de inovação, que é algo muito importante e que vai ser utilizado para as próximas semanas, que é o primeiro estudo de caso que a gente vai trabalhar, que a gente vai construir um mapa em cima, tá bom? Então não perca a próxima aula, pessoal.
Próxima aula vamos falar um pouquinho mais de profundidade sobre a questão de inovação e vai ser super importante para a gente depois utilizar, construir o nosso mapa em cima desses indicadores de inovação. Obrigado, um abraço e até a próxima aula então. Tchau!